Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus olhou pra mim e me escolheu pra ser pai do filho seu. Eis-me aqui. Olá, meu irmão, minha irmã. Hoje, um dia muito especial, Dia dos Pais, 8 de agosto. E o nosso vídeo, retomamos aqui para o nosso canal, mais um vídeo, mais do que um vídeo, mais uma mensagem de Deus para o meu e para o seu coração. Que o seu coração seja cada vez mais impactado pelo amor de Deus e também pela graça do alto. Que você possa, nessa mensagem, levar a tantas pessoas que você ama. Principalmente, que você possa levar essa mensagem para todos os pais que precisam dessa santa palavra. O Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículo 13, vai dizer exatamente o momento que esse homem, que esse pai, que esse esposo, São José, ele pega e leva o menino Jesus, foge para o Egito, para proteger o menino Jesus, para proteger a sua esposa. E a palavra diz assim: depois de sua partida, um anjo do Senhor apareceu em sonhos a José e disse: levanta-te, toma o menino, sua mãe, e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para o matar. José levantou-se durante a noite, tomou o menino e sua mãe, partiu para o Egito. Ali permaneceu até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Interessante, irmãos, que essa palavra, o anjo aparece para José em sonho. O anjo alerta José o que Herodes, movido pelo maligno, queria fazer com o menino Jesus. Porque Herodes tinha o intuito: matar o Rei dos Reis, matar o Filho de Deus. E São José, esse pai custódio, esse pai protetor, ele se levanta. A palavra vai dizer que José levantou-se durante a noite, ou seja, com certeza eles já estavam dormindo. Nossa Senhora estava dormindo, o menino Jesus estava dormindo ali no seio da Virgem Maria. Mas ele levanta corajosamente, ousadamente, como realmente tem que ser um pai, como realmente tem que ser um verdadeiro homem, que realmente não olha para a circunstância, não olha para os momentos, mas simplesmente levanta e sabe o que tem que fazer, porque é pai. E hoje, Dia dos Pais, hoje fica essa mensagem para você. Para você que é filho, para você que é pai, para você que teve um pai na sua vida, ou para você também que não teve um pai na sua vida. Eu quero iniciar dizendo que a palavra pai, a palavra P é uma pessoa. A palavra A, ele ama. E a palavra I, intensamente. O pai é uma pessoa que ama intensamente. O Pai do céu criou-nos para ser justamente isso, uma pessoa que ama intensamente. O papel do pai na vida do filho é importantíssimo. O papel na vida do pai, o papel da vida do pai na vida do filho realmente é um divisor de águas. Não tem como, meu amado, minha amada, um ser humano se tornar uma pessoa equilibrada em todas as áreas da vida sem a figura masculina, sem a figura paterna. Deus escolheu a mãe para gerar o filho e Deus escolheu o pai para amar, para proteger, para cuidar, para zelar. Zelar da família. De maneira muito pontual eu quero falar hoje, zelar pelos filhos.
O pai é a figura da energia, do equilíbrio. É aquela pessoa, aquela figura que traz equilíbrio à sua família. É aquele que realmente ele se torna ali a coluna da sua casa, da sua família. O pai, ele indica o caminho do céu. O pai, ele é esposo. O pai, ele tem que ser uma pessoa carinhosa, amorosa. O pai, ele é esposo. O pai, ele é simplesmente uma pessoa que está ali do lado, principalmente na hora da dificuldade dos filhos. O pai, ele é um sinal de firmeza. O pai, ele também, ele tem o coração no coração dos filhos e o coração do filho dentro do coração do pai. Os filhos não nos pertencem, irmãos. Os nossos filhos pertencem a Deus. Os nossos filhos não são nossos. Os nossos filhos são de Deus. Por isso precisamos pedir a São José, estamos vivendo o ano de São José, e precisamos pedir a ele que ele interceda por nós, a Jesus e a Maria, para que sejamos exemplo. Nós que somos pais, você que ainda tem sonho de ser pai, pedir a ele a graça de ser um pai como ele. Um pai amoroso, um pai zeloso. Nós pais temos a hora de falar, mas tem a hora de silenciar. O pai tem que saber a hora para cada momento. Hora de amar, hora de proteger, hora de corrigir, na hora certa, no momento certo e também da forma certa. Porque justamente falar e corrigir o filho na hora errada, no momento e da forma errada, não traz construção na vida do filho. Algo que precisa ser retomado, e vejo, meu amado, minha amada, que é preciso os filhos entenderem que eu preciso retomar a benção pai, benção mãe. Quantos filhos não pedem mais a benção para o pai, não pedem mais a benção para a mãe? Acho que isso é coisa dos nossos bisavós, dos nossos avós. Não, muito pelo contrário. Quando eu falo benção pai, o pai de uma maneira amorosa vai dizer: Deus te abençoe, meu filho. Eu peço a Deus que te abençoe. O pai tem esse poder, meu amado, minha amada, de abençoar o filho. Quantos pais que, em vez de abençoar, fazem amaldiçoar o filho com as palavras, com as atitudes, com as ações. As nossas ações, as nossas palavras, elas devem serem para poder abençoar os nossos filhos, que não são nossos, mas que são de Deus. Ser um pai também presente. Ser um pai participativo. Quanto pai que não participa da vida do filho, que não participa da vida escolar do filho, que não participa da vida pessoal do filho. O filho às vezes passa por luta, dificuldade, mas eu não vou procurar meu pai não, porque meu pai vai me bater, porque meu pai vai brigar comigo. Não, o pai é aquela figura de uma âncora do qual o filho vai se agarrar e vai falar: não, eu tenho uma segurança a quem recorrer. Eu sei quem eu posso contar. E eu posso contar com a pessoa do meu pai. Ser pai é ser presença. Ser pai é ser essência. É ser uma coluna na vida dos filhos. Como é importante uma casa que tem a coluna. A coluna é fundamental numa casa. Muitas vezes a gente percebe que se a gente construir uma casa de qualquer forma, de qualquer maneira, aquela casa ela vem à ruína. Mas uma casa quando tem uma boa base, uma casa quando tem uma boa estrutura, ela vai ficar firme. E o pai é essa figura, a figura da coluna. Uma outra coisa importante, amado, é ser um pai eucarístico. Nós católicos precisamos de ensinar os nossos filhos com as nossas atitudes. Ser pai eucarístico, que os filhos também sejam filhos eucarísticos, que busquem a Jesus eucarístico para poder realmente dar sentido à sua vida, para poder alimentar as suas almas. E por isso a gente precisa de buscar em São José, pai custódio de Jesus, aquele que protegeu a Jesus, aquele que acordou a Virgem Maria na noite para poder fugir para o Egito, porque justamente aquele homem, inspirado pelo maligno, Herodes, queria matar Jesus, queria matar o menino Jesus. E ali São José coloca ali no burrinho a Virgem Maria e foge para o Egito. E muitas vezes nós pais temos que ter essa postura de proteger e defender a nossa família, defender os nossos filhos. Você que está aqui me ouvindo neste vídeo, meu amado, minha amada, tem que ser presença na vida do seu filho, na vida escolar do seu filho, sabendo o que estão ensinando para o seu filho.
Porque o nosso filho tem que ser criado baseado na palavra de Deus, dentro da Sagrada Escritura. Precisamos também ser pais que saibam corrigir na hora certa e no momento certo. É hora de corrigir com amor, é hora de corrigir com brandura. Tem momentos que dá vontade de explodir, mas naquela hora não é o momento certo. Temos que pedir o dom do equilíbrio. Pedir ao Senhor que nos dê essa graça do equilíbrio de corrigir na hora certa, no momento certo. Portanto, precisamos ser pais que pedem a Deus a cartilha do céu. Como educar os nossos filhos? Não tem uma receita, mas tem um caminho. E o caminho está justamente pedindo a Deus, ao Pai do céu, pedindo a São José que nos ensine a ser bons pais. O pai, na verdade, também ele é um termômetro limitador para os filhos. Tem momento na família que o pai ele tem que levantar a sua voz sacerdotal, a sua voz profética, para falar quando não é não, quando sim é sim. Para isso, eu e você nos tornamos cabeças da nossa família. A cabeça direciona o corpo. Então, por isso, a figura do pai é uma figura extraordinária na vida do ser humano. O pai, ele se preocupa com os sentimentos dos seus filhos. Quantos pais não estão nem aí pelo que o filho sente, pelo que o filho passa, pelas lutas, pelas angústias, pelas tristezas, pelos tormentos interiores que os filhos travam e passam? Seja criança, seja adolescente, seja adulto, seja já casado. Então precisamos nos preocupar com a vida emocional dos nossos filhos, com a vida espiritual dos nossos filhos. O pai que reconhece perante os filhos quando erra, tentando acertar. É nobre falar, olha filho, me desculpe porque eu falei daquela forma. Isso aí você não perde a autoridade pelos seus filhos. Pelo contrário, você ganha o respeito e a lealdade deles. O pai que ele entende que a figura dele é fundamental na vida do filho. Reconhecer que nós somos importantes na vida dos nossos filhos. Você que é filho, reze pelo seu pai. Você que é filha, reze pelo seu pai. Talvez o seu pai já faleceu, mas reze pela alma dele. Você que é esposa, reze pelo seu pai e reza pelo pai dos seus filhos. Quantas esposas, muitas vezes, infelizmente, numa separação, em vez de falar bem do pai, do seu filho, fala mal, critica, coloca o filho contra o pai. E isso não é legal. E isso não é bacana para o crescimento emocional do filho. Portanto, nós precisamos descobrir na face do Pai da terra o rosto amoroso do Pai do céu, do Pai das misericórdias. A exemplo de São José. Então, nessa mensagem de hoje, do Dia dos Pais, eu quero desejar a você, que é pai ou não, que você possa procurar no rosto do Pai do céu e em São José para ser um grande pai. Nós não somos perfeitos, mas nós procuramos buscar acertar. Movido pelo Espírito Santo, com a graça da Virgem Maria, com a intercessão de São José. Por isso, a pessoa pai é uma pessoa amorosa intensamente. Pai é uma pessoa que ama intensamente. Ajuda-nos, São José, a viver essa realidade. Que possamos amar verdadeiramente, que possamos ser pais de acordo com o coração de Deus. Pela intercessão de Maria Santíssima. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.